O vídeo de hoje tá especial para você que ainda não se convenceu que é muito importante usar protetor solar. Hoje eu vou falar sobre os 10 mitos e mentiras que você já acreditou sobre protetor solar para te convencer definitivamente que você precisa usar esse item obrigatório na sua rotina skincare. Eu tenho certeza que algum deles você acredita ainda. Você vai me contar aqui embaixo se você ainda acreditava, se mudou de opinião com esse vídeo, se não mudou, que eu quero saber as suas experiências. E quem sou eu? Eu sou a Kelly, farmacêutica, e tô aqui toda semana para te ajudar com assuntos relacionados à pele. Então, sem enrolação, vamos lá para os mitos e mentiras. O primeiro deles é que existem ainda protetores solares que protegem a nossa pele só contra os raios UVB, que é o famoso FPS. Não, gente, já faz muito tempo aqui no Brasil que os protetores solares, para ser registrado na Anvisa como cosmético grau 2, necessitam proteger a nossa pele contra o FPS acima de 30 para ser um protetor solar e pelo menos 1/3 necessita ser proteção UVA. Então, se seu protetor solar é FPS 60, mesmo que não esteja escrito lá no frasco, pelo menos 20 vai proteger contra os raios UVA. Então, não se preocupe. Se o seu protetor solar está registrado na Anvisa como filtro solar, protetor solar, ele tem proteção contra os raios UVB e UVA. Luz visível, aí fica com o fabricante. Se ele vai colocar ativos antioxidantes, se vai colocar coloração, não é uma obrigatoriedade proteger a sua pele contra a luz visível do sol. Mas FPS e PPD tem que ter em todo protetor solar registrado no Brasil. E o mito número 2 é que o protetor solar causa câncer. Vira e mexe, tem gente falando aqui para mim que protetor solar causa câncer. Gente, não, protetor solar não causa câncer. Causaria se as moléculas que fazem a proteção solar entrassem na nossa pele, só que elas não entram, elas ficam na superfície e absorvem ou repelem radiação solar. Essa é a função de um protetor solar. Porém, teve uma molécula que foi utilizada há algum tempo, que foi questionada, que foi a benzofenona 3. Só que hoje, gente, as indústrias cosméticas já não utilizam benzofenona 3 em seus protetores solares, porque no Brasil existem mais de 20 moléculas para serem feitas como protetor, usadas como protetor solar, então não tem a necessidade de utilizar a benzofenona 3. Então não faz sentido a indústria utilizar uma molécula que é questionada. E não tem nada comprovado a longo prazo que essa molécula realmente causava câncer nas pessoas. Só que como foi em alguns estudos nos Estados Unidos, alguns estudos controversos também, em populações pequenas, foi identificado ali um pouco dessa substância saindo na urina. Então, foi questionada essa molécula. Mas nos Estados Unidos é muito utilizada a benzofenona 3 ainda em seus cosméticos. No Brasil já não é tão utilizada assim. Eu não vejo mais protetores solares sendo feitos com essa molécula. Já outras moléculas são grandes, elas não permeiam na nossa pele, então não se preocupe. O que protege a nossa pele é o filtro solar, então ainda assim precisamos proteger a nossa pele contra o câncer de pele causado pelos raios solares. O protetor solar não vai causar câncer, fuja dessa informação. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, mas não, gente, eu uso protetor solar todos os dias, reaplico o meu protetor solar e não tenho medo dessas moléculas causarem câncer no meu organismo. E o terceiro mito, que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda acreditam, é que o protetor solar diminui a síntese de vitamina D. Vitamina D, mesmo o nome sendo vitamina, é um hormônio. E esse hormônio começa a ser sintetizado no nosso organismo pela pele. Então, o sol em contato com a nossa pele começa a gerar a vitamina D no nosso organismo. É uma vitamina muito importante, esse hormônio é um hormônio muito importante para a nossa sobrevivência, para o nosso organismo. E muitas pessoas falam que o déficit de vitamina D na população brasileira é por conta de protetor solar. Gente, pensem comigo. Primeiro, que nós não aplicamos a quantidade de protetor solar correta, então aí já desmistifica esse mito e essa mentira. Nós não aplicamos protetor solar no corpo todo.
porque para ter esse bloqueio ali de síntese de vitamina D, precisaria aplicar protetor solar no corpo todo. E nós não fazemos a reaplicação correta. Então, gente, não tem como o nosso corpo estar completamente blindado. Além de que, o próximo mito e mentira que eu vou falar é sobre isso. O protetor solar, ele não bloqueia o sol. Então, gente, passa radiação solar ainda, só que não passa na quantidade que causa dano na nossa pele. Impede que seja feito os danos por conta da radiação solar, mas não bloqueia 100%. Ainda tem raios solares passando na nossa pele que vai sintetizar a vitamina D. Então, não é por conta disso que a população brasileira está com falta de vitamina D. E o quarto mito e mentira é, como eu já comecei a falar para você, que protetor solar é bloqueador solar. Antigamente se pensava que existia filtro solar, protetor solar e bloqueador solar. Algumas marcas até usavam isso como marketing. Bloqueia FPS 70. Não, gente, não existe bloqueador. Nenhum protetor solar bloqueia 100% os raios solares. Não tem como acontecer isso. Então não existe bloqueador solar. A Anvisa até proibiu. Se você encontrar algum protetor solar escrito bloqueador solar, tá irregular, gente. A Anvisa não deixa utilizar o termo bloqueador solar. Por quê? Algumas pessoas entendiam que podiam ficar o tempo que quisessem no sol, que o protetor ia bloquear 100% o sol. Isso gerava algumas controvérsias, por isso que foi retirado esse termo e não se utiliza mais. Quinto mito e mentira é que você pode utilizar apenas protetor solar oral na sua rotina skincare, que não precisa mais aplicar o protetor solar tópico. Gente, da onde que veio isso? Com a entrada do Polipodium leucotomus e outras moléculas, outros ativos que nós tomamos com ação antioxidante, anti-inflamatória, protege a nossa pele contra os radicais livres que são gerados pelos raios solares, algumas pessoas começaram a utilizar o termo protetor solar oral, que deu a entender que não precisaria mais aplicar o protetor solar tópico, que era só tomar uma cápsula e tava tudo certo. Não, gente, o protetor solar ele é coadjuvante, ele estará junto com o protetor solar tópico para fazer o efeito de proteção da nossa pele, proteção dos radicais livres, dos danos causados pelos raios do sol. Mas não tem como usar só o protetor solar oral, ele não protege a sua pele da mesma forma que o protetor solar tópico protege. O que seria? Como que eu posso explicar para você? O protetor solar tópico, ele faz como se fosse uma barreira ali, tanto física como química. Tem duas formas de proteção solar tópica. O protetor solar oral, ele faz uma proteção contra os raios que já entraram na nossa pele. Pensa, tomar uma cápsula antioxidante mais aplicar o protetor solar tópico é perfeito, gente. É a combinação perfeita, só que muitas pessoas ainda torcem o nariz quando eu falo de cápsulas antioxidantes. Principalmente quem tem melasma, quem tem chances de câncer de pele, que tem predisposição genética ali, teve pessoas na família com câncer de pele, pessoas que se expõem muito ao sol, precisa tomar cápsulas antioxidantes. Existem hoje fórmulas que são mais baratas, fórmulas que são mais caras, fórmulas que você pode manipular. Então não tem mais essa desculpa de que não vai utilizar cápsulas antioxidantes, porque sim, é comprovado que funciona e que vai colaborar com o seu protetor solar tópico. Sexto mito e mentira que você já acreditou sobre protetor solar é que todo protetor solar é igual. Não, gente, os protetores solares, eles variam conforme suas fórmulas. Tem protetores solares físicos, químicos, híbridos, que são quando tem protetor físico e químico na mesma fórmula, tem protetores solares com cor, sem cor, texturas diferentes também, tem protetores que protegem mais contra os raios UVA, menos contra os raios UVA, mas nunca diminuindo ali 1/3 do FPS, tem protetores solares em bastão, tem protetores em creme, tem protetores em spray. Não, gente, não é igual. Eles sim são para proteção solar, só que com fórmulas, texturas diferentes.
Mas o que você tem que se atentar? Que não é porque o protetor solar é caro que ele é o melhor para você. Você tem que se atentar tanto textura, cosmética, se te agrada, a coloração também quando é protetor com cor. Por quê? O erro está em você não aplicar a quantidade correta, porque o que acontece? Quando nós utilizamos um protetor solar que não gostamos da textura, na maioria das vezes nós aplicamos pouca quantidade, que diminui a eficácia do protetor solar. Então, não é todo protetor solar que é igual, mas os protetores solares têm a mesma função, que é proteger a sua pele contra os raios solares. E tem filtros solares também que te dá um plus ali na fórmula. Fórmulas com ativos para clarear, ativos antioxidantes, ativos que vão melhorar a textura e a aparência da sua pele, então você pode se jogar. Existem uma gama enorme de protetores solares hoje para você escolher, só que você tem que escolher o que melhor te agrada na textura. Foco na textura, porque é só com uma textura agradável que você vai conseguir utilizar na quantidade correta. Existem protetores solares, exemplo, FPS 60, se você não aplicar uma boa quantidade, vai cair ali para o FPS 20, um FPS 15 na sua pele. Então não adianta economizar protetor solar. Mito e mentira número 7, que eu tenho certeza que você já acreditou, é que não precisa reaplicar protetor solar. Gente, é uma mentira. Por quê? O protetor solar, ele precisa da reaplicação porque nós passamos a mão no rosto, nós não aplicamos a quantidade correta e conforme o protetor solar vai tendo contato com o sol, ele vai diminuindo a sua eficácia, ele vai cumprindo o seu papel, que é absorver ou repelir a energia. Então, gente, tem que reaplicar sempre que necessário, de 2 em 2 horas, conforme menciona a Anvisa, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, não, conforme a sua necessidade, a sua rotina. Eu hoje estou num quarto fechado, estou com uma luz artificial aqui, então eu não vou precisar reaplicar o meu protetor solar. Agora, se eu fosse sair de casa, ter exposição solar na minha pele, aí sim eu precisaria reaplicar o meu filtro solar, gente. Tem que ter aquele pensamento lógico, sabe? Não dá para ficar numa bolha achando que não precisa reaplicar o protetor solar. Kelly, tem alguns protetores solares que eles vêm que tem estabilidade por 8 horas, 12 horas, realmente eu já vi protetores solares com essa proposta, só que tudo isso seria maravilhoso se você aplicasse a quantidade correta, se você não suasse, porque o fato do suor também tira o nosso protetor solar, não passasse a mão no seu rosto. Tem vários problemas que podem acontecer que diminuem a eficácia do seu filtro solar. Então é bom reaplicar pelo menos uma vez ao dia. Se você tem melasma, melanose solar, outras manchas, você aplica mais vezes durante o dia, mas sempre é necessário reaplicar. E o 8º mito e mentira que eu tenho certeza que você já acreditou é que pode substituir o seu protetor solar com uma base que tenha filtros solares. Gente, isso é muito difícil explicar e as pessoas entenderem por quê. Quando eu estou falando de uma base que tenha filtros solares, eu estou falando de FPS. Lá na embalagem vai estar escrito que protege FPS. Deve ser verdade. A empresa não colocaria se não protegesse. Só que, em momento nenhum, a Anvisa vai lá ver se esse produto tem pelo menos 1/3 de proteção contra os raios UVA. Lembrando que os raios UVA é aqueles que chegam até a derme na nossa pele e que causam envelhecimento precoce, manchas e também cânceres de pele. Então, pelo menos 1/3, quando estamos falando de protetor solar, tem que ser proteção UVA. E nessas bases, nada te garante que 1/3 vai ser de proteção UVA, porque não está registrada como protetor solar. Pode até ser que tenha, mas é difícil, gente, é difícil uma marca que coloque vários filtros solares, vários ativos dentro da base, porque muda textura, muda cosmética, não é muito fácil formular um produto assim. Geralmente eles colocam proteção só FPS, e é o mesmo que acontece com hidratantes. Geralmente é só proteção FPS. Então não pode substituir o seu protetor solar pela sua base ou hidratante com FPS. E o mito e mentira
mentira número 9, que eu tenho certeza que você já acreditou, é que não importa a quantidade do protetor solar na sua pele. Gente, importa. Importa sim. Por quê? Nós temos que aplicar a quantidade correta para proteger a nossa pele e que garanta que o FPS que nós escolhemos chegue na nossa pele. Já pensou eu comprar um FPS 70 e aplicar uma pequena quantidade e alcançar ali um FPS 15, 20? Então, gente, tem que aplicar boa quantidade de protetor solar. Não dá para ficar economizando. E qual é a quantidade correta, Kelly? Eu aplico 2 camadas generosas. Isso garante uma boa quantidade de filtro solar. Tem algumas pessoas que falam 3 dedos de protetor solar. Pode ser, se isso facilitar para você, escolher a quantidade do protetor solar por dedos, tá ótimo, desde que você aplique boa quantidade. Você pode construir camadas também. Para quem tem melasma, eu indico aplicar uma quantidade boa de protetor solar sem cor e fazer uma camada, uma segunda camada de protetor solar com cor. Vai garantir proteção solar e também vai garantir que proteja a sua pele contra a luz visível por conta da coloração. Então, gente, quantidade de protetor solar importa. Se você escolher um FPS 70, 60, 50, você quer alcançar essa quantidade de FPS na sua pele. Então, você tem que aplicar uma quantidade correta. Foi feito um estudo aqui no Brasil, eu não lembro a quantidade de mulheres que foram utilizadas para esse estudo, mas percebeu-se que todas as mulheres aplicavam uma quantidade menor do que deveria do protetor solar. Então, vamos lá, vamos levantar essa bandeira e vamos começar a aplicar a quantidade correta de protetor solar na pele. E o 10º mito e mentira que eu tenho certeza que você já acreditou é que não pode utilizar protetor solar corporal no rosto. Pode, gente, pode sim. O que vai mudar do protetor solar do corpo para o rosto é a textura. E a maioria das pessoas no Brasil tem pele mista a oleosa e acaba que não gosta da textura mais grossinha do filtro solar, aquela textura mais pegajosa mesmo. Porque a pele do nosso corpo geralmente é mais seca que o rosto. Então, quando as indústrias vão formular um protetor solar para o corpo, não se preocupam tanto assim com textura mate, toque seco. Tem algumas marcas que colocam textura toque seco nos seus produtos corporais, mas é mais difícil. Então, você aplicar aquele produto que é mais oleoso no seu rosto se torna um pouco desagradável, digamos assim, e acaba que diminui também a quantidade que você vai aplicar. Mas se sua pele for seca, você tolera a textura, não tem problema nenhum utilizar protetor solar corporal no rosto. Não vai interferir na proteção solar, vai proteger da mesma forma a sua pele. E agora me conte aqui quais são os mitos e mentiras que você já acreditou com relação a protetor solar. Se tem algum aqui que eu esqueci, eu quero que você comente aqui embaixo, que eu quero também saber as suas experiências. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, que o YouTube sempre vai te avisar quando tem vídeo novo. E agora que você já sabe os 10 mitos e mentiras que todo mundo já acreditou com relação à proteção solar, eu vou deixar aqui mais 2 indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal Skin Kelly. Te vejo lá nos próximos vídeos. Até depois!